Poemas completos de Alberto Caeiro, poema de número 8, que começa no meio-dia de primavera, o poema do Menino Jesus, né? Então vamos lá, esses são os comentários, eu fiz uma leitura corrida, vamos tentar conversar um pouquinho sobre essas partes do poema. No meio-dia de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Venho pela encosta de um monte, tornado outra vez menino. A rolar e a correr pela erva e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Bom, primeiro de tudo, aqui a gente já sabe que esse Jesus é um Jesus humano, né? Isso é o mais importante. E se esse Jesus é um Jesus humano, ele não vai ser um Jesus que vai ter grandes discursos. Ele não vai ser o Jesus, e além de ser humano, ele é um Jesus humano menino, né? Ele não vai ser o Jesus que vai fazer milagres, sabe? Por exemplo, tem aquelas lendas, eu digo lendas porque não está na Bíblia, então algumas pessoas aceitam, outras não. Né, que Jesus, por exemplo, quando era pequeno, estava lá fazendo pombinhas de barro e ele tocou numa das pombinhas, a pombinha virou uma pomba real e saiu voando, né? Então, isso para dizer outra coisa, que Jesus teria passado os seus anos lá viajando e tudo mais e aprendeu muitas coisas. Não é esse Jesus que está aqui. Não é nem sequer o Jesus infantil na Bíblia, porque lembre-se que tem uma passagem na Bíblia em que Jesus entra no templo, ainda moleque, né, e começa a discutir com os fariseus, com os doutores da época, né, e todo mundo se maravilha com a sabedoria de Jesus. Não é esse Jesus que desceu, né? O Jesus que desceu à terra, ele é um Jesus inteiramente humano. Inteiramente humano. Então, se menino às vezes é cruel, às vezes é inconsequente, às vezes é inconveniente, o que a gente sabe que criança realmente é, às vezes, esse menino Jesus também é assim. Se os meninos outras vezes com as suas atitudes são lindos, esse menino também vai ser assim. Se os meninos ainda não têm um senso moral elevado, esse menino Jesus também vai ser um menino assim, né? E a gente vai ver isso, eu já vou adiantando, quando ele começa a falar mal de Deus, né? Ele começa a falar mal de Deus, do Espírito Santo, e já vou avisando a minha interpretação dessa história. É mentira! É mentira desse Jesus. Essa parte é a parte entre aspas que Jesus está contando. Jesus, a partir do momento que ele saiu do céu, esse Jesus menino, e ele despiu a sua condição de deidade, ele se torna uma pessoa humana, totalmente humano, né? Tornado outra vez menino. Bom, aqui tem tornado outra vez menino, mas daqui a pouco vai aparecer que ele é totalmente humano, né? Ora, o humano não aguenta a sabedoria divina, né? Aquela história, a sabedoria divina é para o eterno, né? É só um ser eterno, é só um ser infinito que consegue ter acesso ao infinito conhecimento da sabedoria divina. Então, efetivamente, Jesus não lembra do céu. Mas, bom, eles falam lá, né, que Deus está no céu, e aí tem uma pomba, e aí ele pensa que coisa mais estúpida essa pomba, deve estar lá no céu cagando em cadeira lá, e Deus é um velho rabugento que fica cuspindo no chão, né? Mas aí a pergunta é, você vai reprovar esse menino? Ah, menino blasfemo, né? Você é blasfemo, você vai pro inferno, menino. Não, para um menino desse você sabe que ele ainda tem muito o que aprender, ele é só um menino, né? E é feio quando um adulto faz essas coisas. Quando um adulto mente, quando um adulto... Mas o menino, a gente não quer que ele continue sempre assim, mas a gente entende que ele é um menino. Deixa eu dar um exemplo. O meu filho, 2 anos, Arthur, deixa eu ver o que ele fez. Ele estava em casa
e de repente tava ele e o gato na cama e ele joga a mamadeira dele, alguma coisa assim, jogou a mamadeira dele no chão e espatifou leite. E aí eu só ouvi ele do quarto, olha, 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 olha. E eu fui lá ver o que era. E ele apontava e falava, gato, gato derrubou, gato derrubou. Eu nunca queria olhar para o meu filho e achar aquilo uma cena horrível, né? É o que a criança faz, né? O meu trabalho como pai é, claro, sempre sentindo o momento em que aquilo já é demais e mostrando, olha, não pode mentir, etc, etc. Mas se eu quero apreciar o meu filho e amar o meu filho na sua condição de menino, eu tenho que amar ele no seu, digamos, no seu momento de desenvolvimento, né? Então isso que é o mais importante. Por isso que ele fica lá meio porco, limpando o ranho na manga, no braço, vai lá e fica levantando saia de mulher. Imagine, a mulher tá com uma bilha na cabeça, não tem como não tem como segurar a saia, de repente chega ele lá, levanta a saia, todo mundo vê a bunda da mulher. Isso daí é uma coisa que Deus pode fazer? Que é isso? Né? Fica maltratando os animais lá, fica tirando pedra em burro e assim por diante. Mas lembre-se, esse é um Jesus totalmente menino. Okay? Então vamos continuar. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir da segunda pessoa da Trindade. Então Jesus, ele quer se doar tanto, esse Jesus do poema, ele quer se doar tanto para a humanidade que ele não pode ficar lá no céu isolado. Ele é humano demais, ele é terreno demais para se fingir da segunda pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. Ou seja, no céu não haviam essas flores que a gente conhece, não haviam essas árvores e não haviam essas pedras. Existia uma outra coisa e é tudo diferente, né? Está tudo em desacordo. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça. Perceba a linguagem, né? A linguagem aqui é a linguagem de um menino descrevendo, né? Então ele não vai falar uma coroa de espinho que rasga-lhe a fronte. Não, ele vai falar uma coroa toda a roda de espinho e os pés espetados com um prego com cabeça. E até com um trapo a roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. Linguagem deliciosa, né? E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo. Porque não era do mundo nem era pomba. Lembre-se, é claro, que para o Alberto Caeiro tudo é percepção. Lembra daquele poema, né? E viajante aí na beira da estrada, o que diz o vento que passa, né? Aí ele fala assim, que é vento que passa, de que já passou. Aí isso, quem respondeu é o guardador de rebanhos. E aí o intelectual que perguntou para ele dá aquela risada de sarcasmo, fala, a mim me diz muito mais. Me fala sobre coisas do passado, do presente, me fala sobre várias reflexões. E o que o guardador de rebanhos responde? Não, você não está falando do vento que passa, você está falando de mentira, né? E a mentira está em você, né? Vale a pena ler essas coisas, porque eu acho que esse poema aqui meio que junta muitos poemas do guardador de rebanhos. Então eu vou ler isso que eu comentei, né? Olá, guardador de rebanhos aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes e que passará depois? E a ti o que te diz? Muito mais do que isso, fala-me de muitas coisas, muitas outras coisas, de memórias e de saudades e de coisas que nunca foram.
Aí o guardador do rebanho fala: nunca ouviste passar o vento. O vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Então, essa história de você ir para mais longe das suas percepções, isso está errado. A mentira está dentro de você. Porque se você olhar para o vento vai te mostrar vento. Se você olhar para uma pomba, a pomba vai ser pomba. Por que o Espírito Santo é tão feio? Porque ele é uma pomba que não é uma pomba. E ele é do mundo e não é do mundo. Então você não pode ver essa pomba. Não é como o vento. Né? E a pessoa fala... Como que, por exemplo, o menino Jesus e o próprio eu lírico aqui interpretaria o Espírito Santo que vem como um vento de Pentecostes e traz avivamento. Ele falaria, não, vocês não estão notando, isso é um vento. Então o vento traz o vento. Então olhe para o vento. Né? Extremamente humano. Continuando. E sua mãe não tinha amado antes de o ter. Claro, porque ela engravidou virgem, né? Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. Né? Maria foi só ali onde tinha que vir em algum lugar, colocou Jesus dentro de Maria. E queriam que ele, que só nascera de mãe, e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Então aparentemente antes desse momento cataclísmico, né, na vida de Jesus, ele era algo mais, algo que ele não consegue mais ser, né? Porque ele pegou os milagres, ele criou-se eternamente humano e menino, mais ou menos dizendo assim, eu nunca mais quero voltar para esse lugar, eternamente eu nunca mais quero voltar a ser um Deus, eternamente eu quero ser humano e eu quero ser menino, né? Mas ele também deixou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado no céu, na cruz que é no céu, e serve de modelo às outras. Novamente, se você pensar um pouquinho aqui, parece que está em desacordo essa passagem com o que ele tinha falado antes, né? Se uma pomba é só uma pomba, se o vento é só o vento, se ser do mundo é só ser do mundo, como que a gente vai explicar que há uma cruz no céu que serve de modelo a todas as outras? Como que a gente vai explicar a própria existência desse céu do qual o menino Jesus veio? Porque se só há vento, só há essa pomba, só há a pomba que a gente vê, né? Só há isso daqui, como que a gente vai explicar que ele teve 3 milagres? Como que a gente vai explicar que há agora um Jesus no céu pregado numa cruz que serve de modelo a todas as outras? Isso não está respondido aqui. Deixa eu ver o que eu notei aqui. O menino só não queria ser percebido, né? O eu lírico entende que a cruz serve de modelos às outras, né? Por isso que ele criou o Deus eternamente no céu. Ele não queria que ninguém soubesse que ele saiu de lá, né? Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que o apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo, e aqui nós temos o Jesus muito humano, né? É uma criança bonita, de riso e natural. É uma criança bonita de riso e natural. Limpa o nariz no braço direito, chapinha nas poças de lama, quer dizer, fica batendo com o pé assim para ficar voando lama para tudo quanto é lugar. Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Né? Eu consigo ver essa cena nitidamente, exatamente essa cena, admirando o meu filho brincar. Ele colhe uma flor, ele tem mania de colocar bem perto assim, do nariz para cheirar, então
Ele cheira a flor, olha para a flor. Aquela flor é a coisa mais importante do mundo. Tanto é que quando a gente chama Arthur, 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 ele fica olhando para a flor. E de repente ele já larga a flor e a flor não é nada mais para ele. Colhe as flores, gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros. Então, novamente, nós não estamos falando de uma criança perfeita. Nós não estamos falando de uma criança que... Não, ele atira a pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pela estrada, com as bilhas à cabeça, e levanta-lhes a saia. Né? Bom, bilha é um vaso bojudo, de gargalho estreito. Né? Em ranchos quer dizer em grupos. Né? Um rancho aqui é um grupo de pessoas. Né? Bom, então aqui novamente nós temos a história da humanidade de Jesus. Eu estava lendo aqui uma outra observação que eu coloquei aqui quando eu li pela primeira vez, uns 10 anos atrás. A plenitude da simplicidade aqui, né? Ao teorizarmos o mundo, em verdade o simplificamos e não vemos sua beleza. Né? Ao pensar, então, qual que é o estatuto moral de uma criança? Né? Qual é a criança... tem uma maldade ou ela faz por inocência? Tudo isso é muito válido, mas a partir do momento que você começou a fazer isso, você não está mais vendo a criança. Por exemplo, a que idade você repreende uma criança se ela começa a tirar pedras aos burros? Né? Tudo isso é muito importante, mas novamente, você saiu da chave da contemplação. A contemplação tem a criança ali. O que você vai julgar o que você vai julgar daquela situação? Eu não vou julgar nada daquela situação. É aquilo ali, pronto, eu só vou olhar. Né? Conectando com outro poema aqui do guardador do rebanhos, é ter aquele olhar como um girassol. Né? Eu acho que esse eu não vou achar tão fácil. Aqui, ó. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. Você começou a teorizar, a criança pode atirar ou não pode tirar pedra aos burros. Pronto, você já parou de ver. E parar de ver e pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas então, o mundo se fez para olharmos para ele e estarmos de acordo. É isso, é uma criança. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, reparem, não é da natureza, se eu falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem sabe o que é amar. Eu amo essa criança, transportando para o nosso poema. Eu não sei por que a amo. Eu nem sei direito o que é essa criança. Eu nem sei direito definir quanto de Deus, como é que eu posso chamar de menino Jesus se ele é inteiramente humano, se ele se despiu de toda a divindade. Como é que eu posso dizer que esse menino Jesus, como a gente viu no poema, é um Deus entre nós? Como que ele é um Deus entre nós se ele já não é mais Deus? Eu não sei. Eu só sei que eu amo e que eu olho para ele. E eu nem sei o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência, não pensar. Esse é o segundo poema. O meu olhar é nítido como um girassol. Eu vou abrir um outro vídeo então, para a gente continuar as nossas discussões a partir de A mim ensinou-me a tudo.